Rede Reagro, e a rede, que é a Rede de Agroecologia do Agreste de Pernambuco, pensou em uma série de 3 lives para a gente fazer uma formação e uma discussão em torno dos temas relacionados à agroecologia. Hoje começa o primeiro momento, não é, que é justamente sobre a questão das redes de agroecologia e desenvolvimento territorial, e teremos sempre na terça-feira, nesse horário das 17 horas, teremos na próxima terça, dia 9, e de hoje a 15, dia 16, outras temáticas relacionadas à agroecologia. Na próxima terça, teremos as experiências das feiras e outras alternativas de comercialização, repensando mercados e modelos agroalimentares, e no dia 16 teremos como temática a produção e consumo de alimentos agroecológicos em tempos de pandemia. Então, esse momento de hoje nós vamos estar aqui dialogando, tendo a moderação de João Batista, da Copanema, estaremos dialogando com o professor Helder Freitas, da Univasp, e com minha companheira da Rede de Agroecologia, que é a Auribete Costa. Então, vai ser um prazer estar compartilhando esse momento de construção e de diálogo em torno da agroecologia com esses companheiros, não é, que estamos aí nessa atividade, nesse movimento, nessa prática e nessa ciência. Ok, obrigado, Horaza. Boa tarde a todos e a todas que estão participando desse momento nosso. Essa live está pensada em seguir uma ordem com alguns momentos de intervenções. O prazo previsto é de 1h30, mas ela vai durar até enquanto houver conteúdo e importância da participação dos nossos convidados. No primeiro momento, vai ser feito uma rodada de apresentações para que as 3 pessoas que estão nos ajudando nessa conversa se apresentem. No segundo momento, cada um vai apresentar as suas redes, o que está fazendo, as consequências e a relevância desse trabalho junto aos agricultores e para o desenvolvimento da sociedade, da economia, preservação do meio ambiente, enfim. E no terceiro momento, ver os impactos que essas redes apresentam e que perspectivas se abrem, né, já que essa é uma política que a gente considera importante ser levantada e desenvolvida pela sociedade. Então, que essa nossa conversa também sirva de luzes para outras pessoas, outros grupos que sintam necessidade desse modelo de organização em rede. No quarto momento, os debatedores irão olhar as perguntas que surgiram aí no chat, portanto, façam comentários, se identifiquem aí no chat e tente tirar as dúvidas. E no quinto momento, as considerações finais e o anúncio novamente do que a professora Horaza já colocou, relativo às futuras lives que a Rede Reagro está promovendo nessa perspectiva de contribuir com a formação e o desenvolvimento sustentável. Então, agora, com um prazo de aproximadamente 3 minutos para cada pessoa, a gente passa a palavra para que cada um possa falar um pouco de si e dos seus envolvimentos com essa construção das redes. Vamos ouvir a Auribete, ou Horaza, da Rede Reagro. Boa tarde, novamente, né? Eu sou Horaza Andrade, sou professora da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, a UFAP, sou membro do Núcleo de Agroecologia e também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. É um prazer, como eu falei, né, estar nesse momento dividindo aqui essa live com a Auribete, que faz parte comigo da coordenação da Rede de Agroecologia, da Reagro, e também a gente vai estar debatendo, não é, conversando e aprendendo junto com o professor Helder, né, que é da Univasp, ele vai se apresentar. Então, dizer que vai ser muito bom que a gente possa discutir, conhecer as experiências e também ajudar, né, nesse fomento da agroecologia nos territórios. Beth.
Oi. Boa tarde a todos e todas, né? Eu sou a Auribete, sou funcionária pública da Prefeitura de Itacaimbó, sou assistente social de formação, trabalho junto à coordenação do Sintraf Agreste Meridional na região de Garanhuns. Então, o serviço nosso é justamente trazer conhecimento para os sindicalistas que repassam para as suas comunidades rurais. A gente vem como na coordenação da Reagro, em parceria, e vivemos na luta do dia a dia. Horácia? É só lembrando, né, que o tema justamente de hoje é sobre a questão das redes de agroecologia e desenvolvimento territorial. A gente, como o João falou, a gente vai participar, né, expondo um pouco do que são essas redes, desse envolvimento dessas instituições, das organizações, e também, não é, no final, respondendo algumas perguntas que estão sendo colocadas no chat. Então, a participação de vocês vai ser bem importante para esse momento da gente partilhar, não é, esse conhecimento que a gente vem construindo em rede. Agro. Professor Helder, por favor. E complementando a fala de Horácia, estamos aqui em duas redes. A rede Reagro, representada aí por Horácia e Auribete, e uma rede do Sertão do São Francisco, são duas regiões bem diferentes do estado de Pernambuco, e quem está participando poderá perceber esse paralelo e pensar depois como levar adiante essa ideia, né? Professor Helder, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite de Horácia e o Núcleo Agrofamiliar, e aos demais colegas que estão participando, Auribete e João Batista, né? E dizer que é um prazer participar dessa atividade, né? Meu nome é Helder Freitas, sou professor na Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, que fica aqui, no caso de Pernambuco, a sede da Univasf está em Petrolina, né? Mas temos temos 6 campos, né? No Piauí, na Bahia e Pernambuco, né? Estamos em 3 estados. E, particularmente, eu estou aqui vinculado ao curso de Engenharia Agronômica e atuo junto ao mestrado em Extensão Rural e ao doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Univasf, né? Que é um doutorado em associação com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus Recife, e a Universidade do Estado da Bahia. Aqui na Univasf, desde 2012, em 2012, nós constituímos um núcleo de agroecologia, que é inicialmente o núcleo de agroecologia. A gente constituiu esse núcleo como núcleo Sertão Agroecológico, né? E posteriormente esse núcleo de agroecologia passou a ter também outras atuações, foi se articulando com várias organizações, iniciativas locais e os territórios aqui da Bahia e de Pernambuco, né, o sertão do São Francisco baiano e pernambucano. E aí a gente ampliou essa atuação também para o campo constituindo aí um núcleo de segurança alimentar e nutricional, né? Então, além de núcleo de agroecologia, um núcleo que também discute segurança alimentar e nutricional. Em 2016, com oportunidade ainda daqueles editais do CNPq, no último deles, a gente ampliou também a atuação, né? E constituímos um CVT, Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia, e esse CVT tem atuado aí, então, com foco, e aí o foco foi atuação em rede, né? E essa rede é uma rede que a gente constituiu, e a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Que é a Rede Territorial de Agroecologia do Sertão do São Francisco baiano e pernambucano, né? Então, nós vamos falar um pouco dessa construção, dos atores, das iniciativas, né, as ações,
e o que a gente tem aprendido com isso e ressignificado e construído do ponto de vista de estratégia, né, tanto do ponto de vista da intervenção quanto da construção do conhecimento, né? Então, é um pouco disso. Fico à disposição aí para moderação. Minutos para cada rede, a gente faria um olhar mais completo, resgatando como é que a rede surgiu, alguns já adiantaram um pouco aí, mas os objetivos dessa rede, parcerias que está conseguindo, vinculações institucionais, ações que são feitas, quem é o público-alvo, quem são os beneficiários finais, o raio de abrangência dessa rede, podia acrescentar outros itens, né? Incidência política que tem construído, perspectivas, atual conjuntura, enfim, passar um panorama bem geral e talvez uma distinção também entre rede e instituição, porque a rede é um conjunto de instituição, ela pode estar nucleada numa universidade, numa outra instituição que tem um certo poder de liderança, mas a pretensão de uma rede é que ela, como uma junta, né, uma articulação, ela consiga agregar muitos atores, pessoas e instituições que atuam numa determinada área e reunir forças suficiente para realizar uma missão, né? Alcançar um objetivo que seja comum entre essas instituições que compõem a rede. Então, seguindo a lógica anterior, vamos ouvir a rede Reagro, através da professora Auraza e Auribete, por favor. Eu acho importante, né, a gente está debatendo um pouco sobre a questão de redes de agroecologia, então acho importante também a gente falar um pouco desse contexto, né, como o João colocou, como é que surgiu, o que é que levou a gente a se organizar em rede. Acho que comum também, como o professor Helder colocou, é que a rede vem depois de uma trajetória, de um percurso. Aqui na universidade, eu falei que nós somos da UFAP, mas a UFAP, só para lembrar, a UFAP era uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. E a UFAP, ela não é desmembrada no sentido de que ela deixou de ser unidade, ela foi emancipada e agora ela é, mais recentemente, né, uma das mais novas universidades, mas tendo como embrião, como origem, a uma unidade da UFRPE. Desde 2009, um grupo aqui no território do Agreste, né, do Agreste Meridional, tendo como cidade polo Garanhuns, começou a discutir sobre possibilidades de ter uma atuação mais forte para atendimento aos agricultores familiares na região. Então, eu acho que a agroecologia tem muito a ver também com isso, né? Tem um movimento que começa com a questão de produção agroecológica, produção e fortalecimento de agricultores familiares, e vai além, vai para a questão de ambiente, para a questão social, para a questão de cultura, para a questão de inserção política, não é, de participação, e uma questão que é uma dimensão de organização de um local, de um desenvolvimento, não é, com sistemas alimentares, tem uma complexidade maior, mas começa, não é, alguns atores que atuam aqui na região do Agreste Meridional e em Garanhuns começam a se inquietar no sentido de como apoiar os agricultores, como trabalhar com projetos que fossem na perspectiva de desenvolver a região. Então, nós organizamos, e como o professor Helder falou, né, na época de políticas públicas mais favoráveis, de maior incentivo às universidades, nós iniciamos com um núcleo de ensino, pesquisa e extensão, que é o núcleo agrofamiliar, que evoluiu depois para um centro vocacional também, não é?
mas advindo de políticas e de políticas públicas e de atuação na universidade. Esse núcleo, ele foi fazendo algumas atividades, e desde que ele existiu, ele sempre trabalhou em parceria com as empresas de extensão, em parceria com instituições que trabalhavam com a questão da agricultura familiar e com a produção no campo, em parceria com movimentos sociais, em parceria com movimentos sindicais, não é? E também em parceria com algumas ONGs. Nessas parcerias, vejam, de 2009, a gente está falando já em 2020, né? Então a gente já tem uma trajetória aí de uns 10 anos. Mas nessa evolução, mesmo sendo trabalhado, mesmo sempre trabalhando em parceria, ao longo do tempo, se pensou, não é? Tem uns encontros que a gente faz de agroecologia aqui no território, um evento onde a gente mobiliza agricultores, pesquisadores, estudantes, organizações. Então, a gente começou a querer formalizar ou constituir, não é? Não no papel, mas sim na atuação mais forte no território, a gente pensou em formalizar uma rede. Então, nos encontros de agroecologia que a gente teve no período de 2014 e 2016, a gente começou a discutir sobre a gente se agrupar mais, se reunir mais e formar essa rede. Quando foi em 2017, houve uma organização junto com a Rede de Núcleos de Agroecologia Renda, né? Houve uma organização da primeira caravana agroecológica e cultural do Agreste de Pernambuco. Então, foi um local onde tinha várias organizações, como eu disse, desde instituições governamentais a organizações não governamentais, movimentos sociais e sindicais, e aí cada um desses, não é, apresentou uma representação onde a gente constituiu essa rede de agroecologia. Então, a gente começou a discutir sobre como ia ser a rede, o que é que unia a gente, o que é que seria o objetivo comum. Então, surgiu a Rede Reagro no final de 2017, em 2018. De lá para cá, a gente vê um grupo, não é, que ora tem 20 instituições, ora tem 12, ora tem 17, ora tem 15. A gente vem se reunindo e discutindo sobre estratégias, não é, de atuação na região para que a gente possa desenvolver o território do Agreste Meridional, do Agreste Setentrional e de todos os agrestes, mas do Agreste de Pernambuco. A atuação da rede é pensada no Agreste de Pernambuco. Tem instituições que elas não estão aqui, não é? Elas estão no Agreste Central, elas estão no Agreste Setentrional, ou elas estão localizadas em Recife. Mas por atuação dessas instituições serem aqui também no território do Agreste, então a gente dialoga e a gente vai construindo muitas das ações. Dentre as ações, a gente escolheu, né, enquanto rede, atuar em uma ação mais forte, que era se reunir todas essas organizações no Fomenta, uma feira de agricultura familiar e de agroecologia. Então, é uma das ações, não é? É acompanhar a agrofeira, mas também a gente precisa, para além dessas ações, a gente viu que era que unia a gente. Então, a gente resolveu também trabalhar e atuar em conjunto em torno da formação em agroecologia. Enquanto formação em agroecologia, a gente faz seminários, cursos, intercâmbios que a gente diz para dentro e para fora, ou seja, a gente tem formação para os agricultores, formação para os estudantes, formação para os pesquisadores, formação para os técnicos e formação para a gente mesmo da própria rede. Quem está participando, a gente vê também como a gente vai estimulando a agroecologia, como a gente diz, não é que ela é uma construção de uma ciência, mas ela é também movimento e ela também é prática. Então, a gente vai, na prática, atuando no sentido de organização de feira, né, de feiras agroecológicas, não é qualquer feira, é feira agroecológica, apoio na produção dos agricultores, apoio no protagonismo dos agricultores,
apoio na formação em agroecologia, não é? Seja no setor produtivo, seja como temáticas também específicas e relacionadas à agroecologia. Você vê, né? A gente está agora com uma questão bem forte na comunicação, que é a questão ainda do racismo. Então, essa questão da inclusão, da diversidade, da garantia da visibilidade dos trabalhadores rurais, a questão do feminismo, do empoderamento, de sistemas agroalimentares, a questão da alimentação saudável, né? A questão do protagonismo juvenil. Então, são temas pertinentes relacionados à agroecologia que a gente continua trabalhando. Então, isso é um foco de atuação da REAGRO, da Rede Agreste de Agroecologia. Apoio à ação de feiras agroecológicas, na interiorização dessas feiras, apoio na formação em agroecologia para diferentes atores que estão envolvidos com essas atividades de produção e com as atividades relacionadas a desenvolvimento local, não é? E a gente vai também trabalhando nessa perspectiva de muitas das temáticas específicas, a gente também está nesse campo de trabalho, de discussão e de fomento, como, com certeza, o combate ao uso de agrotóxicos por uma questão de saúde humana, né, de qualidade e de cuidado também com o ambiente. Então, essa é uma questão mais, uma visão mais geral da rede, da atuação, como eu falei, de um tempo, né, desde 2014 que a gente vem discutindo, sendo mais formalizada, não no papel, mas sim na ação concreta desses sujeitos e dessas organizações, desde 2017. E a gente se encontra regularmente, uma vez por mês, para a gente discutir as atuações que nós vamos fazer junto aos agricultores, junto a essa questão de formação e também uma inserção no campo, vamos dizer assim, político, mas no sentido de uma política de atuação e de organização. Então, a gente sempre vê o que é que está acontecendo em Pernambuco e no Brasil em torno dessa questão da agroecologia, e a gente vê como a gente insere as pessoas que participam dessa rede para poder atuar, não é? Além disso, a gente também tem um outro enfoque que começou mais fortemente com o envolvimento da universidade, a participação da universidade, que é uma linha de pesquisa no mestrado em ciências ambientais. Então, a gente atua na questão de uma linha de pesquisa que é a agroecologia, não é? A agroecologia, a questão do meio ambiente. Nós somos participantes, eu e um grupo de professores, participantes dessa linha de pesquisa dentro desse programa de ciências ambientais, que é um programa de pós-graduação a nível de mestrado que acontece aqui na UFAP. E a gente tem essas experiências que a gente pode ir ao longo, discutindo, e também eu acho que não encerra aqui nessa live, né? A gente pode ir participando mais fortemente em outros momentos que a gente pode sempre estar se fazendo presente. Eu acho que esse momento, inclusive, de pandemia, fez com que a gente, há um tempo, a gente começasse a usar outros meios, que são os meios das tecnologias de comunicação e informação, que a gente pode utilizar também a serviço, de um grupo, para a gente ir trabalhando e ir facilitando essas articulações. Embora a gente saiba que ainda haja muita diferença, haja muita exclusão, a gente precisa de um processo de alfabetização tecnológica, E veja só uma questão bem forte. Para a gente da REAGRO, a gente ficou, que plataforma a gente utilizaria, que meio a gente utilizaria. Então, a gente até pensou em transmitir essa live simultaneamente, e ao vivo no Facebook, por a gente achar que era um meio onde a gente pudesse ter uma inserção maior de agricultores, uma inserção maior de algumas pessoas que geralmente eu nem diria, mas alguns sim têm Facebook. Se a gente vai colocar, eu nem vou colocar em pauta a discussão, de ter ou não ter internet. Eu moro numa área rural e também nem sempre a gente tem internet. Há uma diferença enorme, há uma desigualdade social enorme no Brasil, que agora não é o ponto para a gente discutir, mas é o ponto para a gente colocar também que a inserção das pessoas faz parte,
e aí, principalmente das pessoas do meio rural, é uma das bandeiras, sim, que a gente defende na agroecologia. Eu não sei se a Auribete está conseguindo, como a gente está, cada um em locais diferentes, não é? Eu acho que era bom também a Auribete falar um pouco, não é, da atuação. Eu moro em Garanhuns e atuo aqui em Garanhuns, mas a rede hoje, por ela estar em diferentes lugares, a gente tem pessoas atuando em Bonito, tem pessoas atuando na região de Caruaru, tem pessoas atuando em outras localidades aqui do território, sabendo que a organização em rede possibilita essa troca e a atuação de experiências reais no território. Então, Beth, eu acho que se tu puderes falar também um pouco dessa questão da rede, dessa atuação, não é? Eu acho que era bom. Talvez a internet da gente fique caindo em algum momento, né? Mas aí a gente vai se ajudando. A gente não tem como ficar segurando ela pela mão. Mas, assim, Horácia, e quando a gente entrou na rede, foi muito bom, porque a gente vai adquirindo conhecimento. Porque você mora numa região rural, mas ao redor de você existe muito problema. O agricultor, às vezes, não sabe, não tem conhecimento, não tem condições de chegar até a universidade. Então, a rede ela faz justamente esse caminho. O agricultor... Eu acho que a transmissão de Beth deve ter caído, não é? Como vocês sabem que agora a gente está passando por uma questão, não é, que a gente está mostrando a quantidade de gente que está usando, não é? São tantas lives, de repente a gente foi impactado por essa pandemia e também mostrou uma reorganização necessária, não é? No meio rural, no meio urbano e a tecnologia que pode ser usada a serviço, não é? Bem, mas eu acho que o que Beth ia colocar depois, quando ela conseguir voltar à transmissão, era justamente a atuação dessa rede, como eu falei, que é no Agreste de Pernambuco. Então, a gente tem atuação que vão em vários municípios. Como a quantidade de organizações, de instituições ainda não é tão grande, como eu disse, a gente ora tem 20, ora tem 15, ora tem 12, e depende também de deslocamento das pessoas, mas a gente vai se articulando e vai vendo as ações no território. O importante de se trabalhar em rede é a gente saber que rede também é constituída por instituições, por pessoas que estabelecem vínculos, mas, sobretudo, por pessoas que elas protagonizam, junto com suas instituições, atuarem com ações concretas em um território. E, como o João disse, não necessariamente uma instituição representa a rede, mas as pessoas, não é, dialogando com as instituições, elas podem ver em que campo elas podem atuar dentro dessa questão, não é, que une a gente, que é justamente a agroecologia, atuar nessa questão da produção agroecológica, do fomento às feiras agroecológicas e da formação em torno da agroecologia. Quando se tem um projeto, não é, Beth e Helder? Quando a gente consegue projeto, quando a gente consegue um investimento, é bem melhor. Mas a gente está vendo também que o capital humano, nessa hora, as pessoas fazem grande diferença. Então, muitas vezes, a gente já vem trabalhando também há um bom tempo sem os projetos, mas a gente tem um objetivo, uma intenção comum. Então, a gente soma também as forças e as potencialidades das instituições e das pessoas
e essa rede também é uma rede de colaboração. Então, a gente vê o que um tem de estrutura física, o outro que tem de estrutura humana, de conhecimento, e a gente vai se ajudando nas formações, e a gente também tem uma coisa que é muito legal nesse processo de construção da rede, que é a troca efetiva de experiências. Não tem aquela história que a gente escuta que diz assim, é feito São Tomé, só acredito quando vê e diz que é. Então, acontece também na rede. Muitas vezes, você precisa conhecer a experiência de uma feira agroecológica, não é, Beth? Para você poder dizer, olha, acontece lá, dá certo, por que não a gente faz aqui também? Vai fazendo as adaptações. Acho que agora a Beth consegue falar de novo. Lembra de ligar o teu microfone, Beth. Liguei. Tá vendo tu? Isso aqui só a internet do sítio, a da rua cai também. Mas, assim, é impactante quando a gente vê a mudança que o pessoal da zona rural sofre a partir do momento que a gente conhece começa a levar para eles todo o aprendizado que a gente tem nas comunidades, dentro da rede, né? A gente, através do conhecimento, quando a gente participou daquele encontro ecológico, que a gente vê, muita gente não conhecia a problemática das eólicas, né? E a partir do momento que a gente foi para a rede, que a gente fez aquela visitação todinha, a gente hoje em dia tem outra realidade do que as eólicas fazem, que é prejudicial. Então, a rede, ela agrega tudo isso. E quando a gente vem para as outras zonas rurais, não só da região de Garanhuns e tudo, mas a gente leva esse conhecimento que a rede nos traz. E o importante dela é justamente isso, agregar valor em todas as comunidades que a gente pode participar, enquanto sindicato, enquanto comunidade rural mesmo, que a gente participa, e agora na feira, né? Pelos conhecimentos que a gente tem, a gente vem aplicando na Feira de Belo Jardim. Hoje a gente, por conta da pandemia, a gente está parado, porque a maioria dos nossos agricultores, eles são do grupo de risco. Então, aqui em Belo Jardim, houve um calendário que não nos dava possibilidade de ficar. Então, a gente suspendeu. E agora a gente está esperando passar esse momento para poder recomeçar. E uma das coisas que eu aprendi muito com a rede foi justamente olhar para as pessoas e ver que elas não tinham tanto conhecimento de que sua propriedade, ela tem uma... Como é que eu posso dizer? Que sua propriedade, às vezes, tem muita coisa se perdendo, muito espaço se perdendo, e o que a rede vem fazer é justamente isso, trazer esse conhecimento para que ela aprenda a trabalhar a sua propriedade e muito conhecimento. Que é o que a gente mais tem. Horácia? Ok, eu gostaria de agradecer as duas e considerar que vocês já adentraram bastante na pergunta seguinte. Então, foram em torno de 20 minutos a fala de vocês, estava previsto para 8, 10, mas está valendo. E a gente passa a palavra, então, para o professor Helder, e aí, nessa sequência, professor, talvez você possa também já adiantar, né, porque a pergunta seguinte seria, a rede está lá na universidade, tem instituições públicas e tal, mas, enfim, como é que as famílias estão participando, né, lá na propriedade rural, influenciando na produção, na comercialização, enfim. Então, fique à vontade aí, 15, 20 minutos que você precisar. Obrigado. Bom, gostei da interação aí com a fala de Horácia, porque, na realidade, já traz um pouco de análise, né, do papel dessas redes, e destacar, primeiro, o nosso contexto aqui, né? Nós estamos no semiárido, com todos os seus desafios, suas potencialidades, né? É uma região que tem uma história social de resistência e que, nas últimas décadas, tem construído possibilidades
demonstrado o povo tem demonstrado sua capacidade de propor soluções, modos de vida, estratégia produtiva, social e política de resistir e conviver com esse ambiente, né? E isso, eu particularmente cheguei aqui em 2011, né, para trabalhar na Univasf, né? Então eu peguei esse bonde andando, né? Sou nordestino, baiano, mas tive um pouco de retirante para estudar no Sudeste, né? Mas ao retornar, eu tive a possibilidade de retornar, né? Nesse processo de retorno, e buscando dialogar com aquilo que a minha formação também nós construímos, né, de atuação, com a agroecologia, né, o desenvolvimento rural sustentável e com o fortalecimento da agricultura familiar. Então, ao chegar na Univasf, a gente se aproximou, buscou se aproximar das experiências, né, dos agricultores, daquilo que estava acontecendo junto aos agricultores familiares aqui no território, né? Então, 2011 foi a minha chegada, mas as experiências já estavam aqui, e as pessoas, as instituições, as organizações, né? Então, muita coisa já estava acontecendo, né? As políticas públicas também acontecendo. E nesse contexto de chegar, conhecer, vivenciar, né? Em 2012 a gente propôs aí o núcleo, né? O Sertão Agroecológico. E entre 2012 e 2014, né, o trabalho foi de vivência mesmo, né, de circular, de se envolver com as experiências, né, rurais, urbanas, de educação, de produção, as iniciativas de organização dos agricultores que já faziam produção orgânica, agroecologia, os grupos e as organizações de ATE que atuam junto às comunidades sequeiro, né, que não tem acesso à irrigação, e aqui, particularmente em Petrolina, a gente tem um contexto da agricultura irrigada, né, um agronegócio, tudo isso, e também tem a produção orgânica também no meio desse processo, né. Então, ao vivenciar essas experiências, conhecer os grupos, né, muitas iniciativas nesse tempo também, como bem disse Horácio, né, várias políticas públicas em andamento, particularmente a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, haviam recursos, né, e isso chegou até nós por meio dos editais de criação de núcleos, de fomento à pesquisa, né, em várias situações, criação de cursos, não aqui, mas no semiárido, né, cursos de agroecologia. Então, na realidade, isso acontecendo por aqui, nós identificamos várias iniciativas. Aqui nós temos 5 núcleos de agroecologia, Petrolina, Juazeiro, né? Tem núcleo na Embrapa, núcleo na UNEB, núcleo na Univasf, hoje são 2, mas na época era o nosso só. Núcleo no IF Sertão. Então, muitas iniciativas e, às vezes, até com uma certa... atuando, sobrepondo. Então, quando a gente começou a identificar essas várias iniciativas de atuação e de apoio aos agricultores, né, nós aproveitamos a um processo também social e político de organização do ENA, que foi em 2014 aqui em Petrolina, em Juazeiro, melhor dizendo, na Univasf, né, que foi um momento muito importante nessas construções de articulações e da rede, para propor uma oficina e discutir essa ação em rede aqui, justamente para convergir as ações das várias instituições e organizações, dos movimentos sociais, inclusive existem as organizações ligadas aos estudantes também das universidades, as ONGs, né? Inclusive ONGs historicamente com atuação em agroecologia, outras mais focadas com o foco da convivência, né, que construiu também isso junto e no âmbito da ASA, né, da articulação do semiárido. E aí, nesse processo, nós
buscamos essa convergência no próprio ENA, né? Então, fizemos uma oficina autogestionada, dali saiu um cronograma em 2014. Em 2014, então, a gente cria essa rede, inclusive vieram pessoas da Articulação Nacional para colaborar com esse processo, e daí, né, nesse diálogo com as organizações, instituições e grupos de agricultores, nós começamos a propor ações dentro daquilo que a gente já tinha de ação dos núcleos, né? Mas convergindo, fazendo junto, em parceria, né? Na Univasf a gente tem os espaços, tem, né, para formação, na época tínhamos projeto, mas eu acho que um pouco do que Horácio traz, né, é a ideia. Eu sempre tive uma perspectiva de que a gente precisa pensar do quando não tivermos projeto, né? Eu acho que, embora a gente tenha tido esse apoio à época, mas a gente tem justamente que potencializar isso, porque quando não tivermos, como que nós vamos atuar, né? E para isso a gente precisa construir estruturas mais permanentes, aproximar e convergir, né? Convergir as iniciativas. Então, nesse tempo aí em diante, começamos a trabalhar. Aí, em 2015, fizemos muito trabalho com formação, nas metodologias participativas, né? As jornadas universitárias de apoio à reforma agrária, curso, né, junto com o núcleo da Embrapa, envolvendo a discussão da agrobiodiversidade, feira de sementes. Na época, fizemos uma caravana da agrobiodiversidade no semiárido, né, e aí protagonizado mais pelo núcleo da Embrapa, e envolvendo aí rede de escolas famílias agrícolas, né, o IRPA, né, que é uma ONG que atua aqui no sertão São Francisco Baiano, o SASOP, vários movimentos sociais e grupos de agroecologia das universidades IF, e daí, né, continuamos também ofertando vários cursos, mais na linha de formar e dar instrumentos para os técnicos trabalharem na perspectiva de fato participativa, dialógica, né? Então eram cursos mais voltados para os extensionistas que já estavam nessas organizações ou para os estudantes dos diferentes níveis, do ensino médio, do ensino superior, né, e pós-graduação também. Bom, nesse sentido, né, a gente, então, em algum momento, no primeiro momento, foi aproximar, identificar as convergências, ver o que cada instituição e iniciativa dos agricultores, por exemplo, a Associação dos Orgânicos, né, quem faz parte, né, as escolas, a rede das escolas famílias agrícolas aqui do semiárido, que é uma rede que tem um grande número de escolas aqui na Bahia, e então, convergindo, nós partimos muito para ação, fazer, né, convergir ações entre as diferentes instituições, o que os agricultores estavam demandando. Nesse caminho surgiu, por exemplo, uma coisa que é bem particular daqui, Petrolina e Juazeiro, que são iniciativas de agricultura urbana, aí nos envolvemos muito com isso aqui também, porque tinha um papel importante na segurança alimentar, nutricional. E aí também dando alguns acertos, de algum modo, uma certa assessoria, né, nesses processos aí de tentar levar para o campo da política pública, né, da segurança alimentar, da política pública de agroecologia no nível local, de apoiar as iniciativas das feiras orgânicas, como aqui em Petrolina, por exemplo, a gente já tem essa iniciativa, né, bem fortalecida, Juazeiro também. Então, tanto focado na demanda dos agricultores, de diferentes perfis, desde agricultor que atua ligado à Associação dos Orgânicos, aqui a Associação das Produtoras e Produtores Orgânicos do Vale de São Francisco, que é a Provasf, a essas demandas de formação ligadas a escolas de ensino médio, técnico, né, e superior, e mesmo escola do fundamental. Então, na universidade, por exemplo, a gente recebe, né, muito grupo para conhecer, visitar, fazer curso ligado às práticas, né, às potencialidades daquilo que a perspectiva da agroecologia oferece, do ponto de vista até mais de sistema, né, mas sempre buscando ampliar esse debate, né. Então, olhando, né, para o campo da que cada organização, instituição convergia, né, a gente criou um grupo gestor,
Esse grupo gestor tinha representante de grupos de estudantes, né, das universidades, escola técnica, que trabalham com agroecologia. Tem uns grupos aqui na UNEB, no IF, na Univasf, pesquisadores, né, a Embrapa, né, professores, pesquisadores, aí UF, Univasf, Embrapa, né, e IF Sertão, e das organizações dos agricultores e movimentos sociais, né? Então, dentro do âmbito da rede, a gente criou essa estrutura para tentar identificar as convergências e planejar ações, né? Então, a gente tem reuniões, nós temos reuniões aí que varia, depende muito do ano, não temos uma frequência regular, mas a gente tenta se reunir aí de 2 em 2 meses, então depende muito do que está acontecendo, né? Ora as organizações focam mais na sua ação, ora converge para essa discussão no âmbito da rede, mas entendendo que o que as organizações estão fazendo está potencializando o que essa rede se propõe, né? Então, esse é o campo, né, que a gente tem atuado. E aí eu penso que, do ponto de vista do como que essas organizações têm atuado, né, e têm contribuído na ponta com os agricultores, é buscado trazê-los ao protagonismo, né, no âmbito das ações e, dentro do possível, daquilo que a gente consegue viabilizar do ponto de vista desses encontros, né, do grupo gestor e da representação dessas iniciativas nesse grupo, né? Então, é uma dinâmica, eu diria que complexa, como diz Horaza, no caso aí, hora tem 17, hora tem 13, né? Aqui, hora tem 5, hora tem 10, hora tem 15 representantes, né? Então, depende muito do que está sendo trabalhado à época, né? E do que está sendo posto em discussão no âmbito da rede, mas a gente entende que esse alto e baixo, na realidade, depende muito da dinâmica de cada uma dessas organizações, né? E buscando respeitar também o campo da particularidade do que aquela organização se propõe, né? Se ela tem um campo de atuação focado mais na implantação de tecnologias, né? Na questão da produção orgânica certificada, né? Então, como diz, é um campo aberto aí para a gente identificar as potencialidades, né? Mas a ação em rede, eu acho que ela tem essa característica, né? E sempre pensando em como potencializar a ação coletiva para promover aí a agroecologia, né, no território, né? Então, como que a gente consegue potencializar? Então, algumas ações em que a gente tem trabalhado nesse sentido, no âmbito da rede, aí as diferentes organizações, sistematização de experiências, os intercâmbios, como disse Horaza, né? O intercâmbio, ele possibilita agricultor com agricultor, né? Então, rompendo essa barreira, né, desse conhecimento acadêmico, dessa formação nossa, né, que na realidade as experiências elas se apoiam, o diálogo direto entre os agricultores possibilita, né, a visualização, a compreensão, uma linguagem mais direta, e essa tem sido uma das principais estratégias para que a ação em rede aqui tem desenvolvido, né? E mais principalmente nos últimos 2 anos, né, com a criação do mestrado em extensão em 2016 na Univasf, que é um mestrado profissional, e mais recentemente em 2018 e começando em 2019 o doutorado em agroecologia, né, nessa associação Univasf, UFRPE e UNEB, também foi resultado de uma construção em rede, só que é uma rede de universidade, de instituições, né, buscando potencializar também a institucionalização dessa ação de promoção da agroecologia no âmbito da universidade, mas como são cursos que têm uma proposta de atuação profissional, a ideia também é promover o que de fato é demanda para que a agroecologia possa avançar na academia e na prática,
né? É a ciência, o movimento e prática aí que a Horácia ressaltou, né? Que a gente valoriza e tem procurado contribuir dentro dessas dimensões, né? Bom, do ponto de vista dos agricultores, a gente sempre tem, a gente percebe uma dificuldade, como diz a Horácia, né, da participação direta dentro do processo da rede aqui, nesses processos dos encontros presenciais. Aí a gente tem procurado trabalhar esse grupo gestor, mas anualmente a gente procura fazer uma reunião ampliada da rede para socializar onde que a gente está, o que a gente conseguiu desenvolver e para onde a gente quer chegar, né? E aí, nesse espaço, a gente revê as estratégias, o que de fato a gente fez, né? E para onde que essa rede está apontando, para onde que a gente precisa direcionar as nossas ações dentro daquilo que cada um tem de campo de atuação na agroecologia, né? E no apoio à agricultura familiar. Acho que eu passei um pouco do tempo aí, João. Obrigado ao professor Helder. Muito rica, né, as exposições e muito desafiadoras também, né? Porque, como vimos nas duas falas, a rede é muito dinâmica, depende da quantidade de pessoas, dos recursos disponíveis, das próprias dinâmicas das instituições, que de repente muda, sofre alterações, tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, tem, enfim. O próximo passo seria a gente falar sobre os agricultores, como é que eles estão de fato envolvidos, e já tem algumas perguntas aqui, se eu não conseguir contemplá-las todas, por favor, Pamela, manda aí no privado, que são as seguintes. Reginaldo, que trabalha no governo do estado, ele quer saber como é que o serviço público de ATER pode contribuir para fortalecer essas redes. E acho que a recíproca seria verdadeira, né? Como essas redes também podem contribuir para qualificar e dar sentido e agregar, né, as várias instâncias de governo para que efetivamente as políticas públicas chegam até as famílias. Valcilene reforça a pergunta, como é que está se dando a participação dos agricultores nas redes e os desafios que vocês encontram, já que são estudantes, né, das ciências agroecológicas, para conciliar o aspecto da ciência com a prática, porque a prática é muito complexa, né? Ela tem tempos, tem particularidades que a ciência às vezes tenta generalizar. Então, como é que vocês estão lidando com essa situação? A Catarina Martins quer saber mais particularmente, tem uma assistência técnica, uma assessoria direta para as famílias? Como é que isso é feito a partir da rede? E Lucinaldo, da FETAP, ele pergunta como vocês estão trabalhando a questão da juventude no campo, porque agora, sem as políticas públicas que vinham dos governos anteriores, essa situação ela é onerosa, né, por si mesma, mas também a falta de pessoal e outras estruturas poderia criar um dificultador importante. Então, vamos passar a palavra novamente, acho que 5 ou 7 minutos para Reagro e o mesmo tempo para professor Helder. E só lembrando, eu não tenho como controlar o tempo aqui, então cada um aí se monitore para tentar estar dentro do tempo. Obrigado, Horácia e Auribeto. Você veja que eu disse que a gente ia dar trabalho, né, João? Porque a gente gosta até de falar, viu? E os três, os quatro. Mas vamos lá, vamos tentar responder algumas das questões. Primeiro, dizer que é uma satisfação, né? Ter tanta gente participando de diferentes lugares e mostra realmente como o trabalho em rede vai fomentando isso também, né? Porque eu digo que a parceria se dá também não só com as instituições, mas com pessoas que se comprometem, não é, com o desenvolvimento de uma região e, sobretudo,
com inclusão de pessoas. A gente está falando de inclusão de agricultores, de inclusão de mulheres, de inclusão de jovens, né? E daí eu já respondo um pouco do que Lucinaldo pergunta. Veja, Reginaldo fala sobre a questão, e eu agora esqueci a outra pessoa, não lembro se é Clara, fala sobre a questão da assistência técnica. O papel de cada organização na rede, a gente tem que ter um cuidado, vamos supor, com a característica de cada um, não é? A característica de cada organização que participa da rede. Então, ela tem uma identidade, seja de formação, de assistência técnica, e a gente dialoga a partir das demandas, do que é que precisa fazer no território, e o que é que cada um da rede, enquanto organização, enquanto instituição, pode oferecer. É como se a gente fizesse um planejamento, né? Tem tantas demandas, tá, mas o que é que a gente consegue fazer? O que é que a gente consegue atuar? Então, o serviço de assistência técnica e extensão rural tem um papel fundamental. Agora, aí é que está, são as escolhas que são feitas a partir das demandas do território que é real. O que é que está precisando fazer? Então, o que é que aquelas instituições se comprometem a fazer naquele período? E cada um, se é a universidade, como é que vai trabalhar mais no campo da formação, se é o IPA ou outra organização, a ONG que trabalha com assessoria técnica. Então, que tipo de assessoria técnica e qualificando na assessoria agroecológica pode ser feita? Como a gente pode ajudar nessa formação dos técnicos, se é no campo também da construção da experiência. Então, se a gente tem uma experiência com feira, não é? Helder falou na questão da certificação, da declaração dos agricultores. Então, se já tem uma experiência constituída, vamos socializar essa experiência, vamos fazer intercâmbio entre a gente para facilitar. É um pouco nessa perspectiva. E os agricultores familiares, gente, os estudantes são importantíssimos. Os familiares, tem uma coisa nessa questão da rede que é a construção do conhecimento. Então, o agricultor, a agricultora, com o conhecimento que ele tem da realidade e da necessidade que ele tem lá. Então, são essas instituições de assistência técnica, essas instituições de pesquisa, esses movimentos, não é? Que aí a gente pode convergir para atender a esse agricultor que é real, e ele trazer também o conhecimento que ele tem lá nas práticas dele para poder ser socializado. Não é só a universidade que tem o conhecimento, não é só uma instituição que tem o conhecimento, mas tem o conhecimento do agricultor também, que ele socializa, isso é importantíssimo. Vou respeitar o tempo agora, vai, Beth. Quando a gente vê, assim, a gente faz os intercâmbios, a gente ganha muito conhecimento de uma região para outra, não é? Então, isso aí é o que vem trazer de riqueza para todos os agricultores. Outra coisa, em termos de assistência técnica, a gente, enquanto IPA, está junto com a rede, né? Que o SEMEAN está dentro da rede, que é outra rede. É uma rede dentro da rede, né? Então, a gente vê assim, é muito bom e a gente precisa de mais também, como agricultores, como coordenador, a gente precisa dessa atuação do serviço público dentro, não é? E a gente vem trazendo, assim, no intercâmbio, o conhecimento geral de cada região. Eu lembro quando a gente foi para um intercâmbio em Lagoa de Itaenga, a gente trocou com eles várias coisas. A gente trocou experiência da região de Jucati com a região de Lagoa de Itaenga. Dentro da feira também, da situação da feira deles lá, que eles trabalham em umas feiras, e a gente trabalha aqui com a feira própria, vamos dizer assim, né? Então, o agricultor, ele fica encantado com o que ele ganha de conhecimento, né? E a gente vem que a rede, ela traz justamente esse encontro de pessoas, de experiência, de troca. É uma troca de conhecimento geral. Para mim, é o que a rede mais de importante ela vem fazer, e o que a gente mais precisa é de conhecimento.
né? Tanto a gente que trabalha com o agricultor, como a gente eles que são agricultores precisam disso, desse apoio. O serviço do IPA mesmo, em todas as regiões, ele é imprescindível. A gente precisa que venha mais, né? Muito mais, para dentro da rede, para junto dos agricultores. Então, a gente espera que depois dessa situação se abra mais oportunidade desse serviço de extensão estar mais junto da gente como agricultor. Sabe que eu acho que é bem importante no que Beth está colocando agora e nas perguntas que foram feitas. A gente trabalhar com as forças que essas organizações têm e a gente vê os problemas reais que tem no território e que o que é que a gente junto pode fazer e o que é que a gente analisa de cenários. Então, você veja, quando a gente fala da atuação das feiras, então a gente viu que era uma necessidade para um estímulo à produção, sim, mas vai comercializar onde? Se tem programas institucionais, mas como a gente fazer um mercado, um circuito mais curto para poder os agricultores comercializarem? E aí, cada organização dentro dessa rede pode ver justamente como atuar. Se a gente precisa formar mais os técnicos, então, que cursos podem ser feitos para que os técnicos tenham uma formação e possam entrar nesse processo, não é, de uma ação concreta no território. A Rede Semean, que é a rede de sementes crioulas do Agreste Meridional de Pernambuco, inclusive é protagonizada, não é, por pessoas daqui da região, por agricultores e pelo serviço de extensão também. A gente tem os colegas que Naira faz parte da coordenação da rede, não é? Pedro, que estimula. Então, veja o que já acontece aqui nesse território. Feiras agroecológicas, resgate de sementes crioulas, bancos de sementes, são ações que, se a gente não se articula em rede, muitas vezes a gente não consegue atuar, principalmente nesse cenário onde a gente não tem mais políticas públicas. E a questão mesmo da juventude. O que é que a gente pode fazer para poder trabalhar também indo, não é, nesses territórios e trabalhando com essa juventude e vendo pela necessidade e potencialidade de cada organização como a gente pode dar as mãos solidariamente, né, e planejadamente, porque, como eu digo, tem muita coisa para a gente poder fazer as escolhas e atuar, e gostar também, né, minha gente, do que a gente avança. Então, quando a gente é muito legal, quando a gente vê que a gente se reúne, trabalha, umas coisas dão certo, outras coisas não dão, mas quando a gente vai avançando, como é bom, né? É muito bom também. Pronto, João, eu acho que a gente já falou bem. Não estouramos o tempo, João. Não, eu acho que não. Tá certo. Tá certo. Não sei se o professor Helder viu algumas perguntas que eu coloquei aí embaixo, mas eu vou repetir aqui para que se tome ciência. Adriana Gouveia pergunta, em particular, ao professor Helder, como está se dando a questão da agricultura urbana e como ela se insere na rede. E para todos, na próxima rodada, vocês comentam, Horácio e Auribete, como vocês estão trabalhando a questão da sucessão rural. Esse parece ser um problema bem constante, né, e bastante presente com a juventude, que se liga àquela outra questão. Por favor, professor Helder. Deixa eu ver. Bom, primeiro só fazer uma consideração em relação à questão da terra, né? Eu vejo que nós vivenciamos um período em que a assistência técnica e extensão rural foi promovida, né? Inclusive, muito do que a gente alcançou na discussão da agroecologia hoje, de ampliação de escala, do debate, da incorporação da proposta da agroecologia na perspectiva de desenvolvimento rural, fundamentando isso, ela passou pela Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, né? E a gente construiu isso por ali, né? Em algum momento houve uma ruptura, né? Quando houve uma reflexão sobre a agroecologia foi excluída, mas conseguimos construir a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, a partir de 2010, que teve sua trajetória ali, né, aí dentro, onde foi possível, a política de extensão rural andou junto com
de promoção da agroecologia. E aí, nesse sentido, né, o serviço público de extensão rural, o serviço de extensão rural, ele é eminentemente público, né, é um serviço que na realidade é um direito, né, e na perspectiva de serviço, aí acaba que o próprio Estado tem hora que tenta se sair, como é o que a gente está vivendo hoje, numa perspectiva de que é um serviço, tem que ser pago, logo, né, nem todos que puder, e aí caímos numa situação bem complexa e que muitos grupos não vão ter acesso, né, então na realidade é um direito. E aí, se é a organização pública, ela tem um potencial muito grande, né, o IPA, por exemplo, participa da rede, está envolvido nesse grupo gestor, né, então é extremamente importante. Só que a gente sabe que nós temos perspectivas, né, diferentes dentro dessas instituições, então nem sempre o técnico, ele está com aquela perspectiva da agroecologia, ele tem isso internalizado, e às vezes a própria instituição direciona ele para uma série de outras ações. Então é um desafio, né? Mas temos as organizações não governamentais, várias outras associações que também prestam esse serviço, e isso também, algumas mais próximas da agroecologia, outras nem tanto, e essas, né, potencializam, hora mais, hora menos, a ação em rede, né? E aí cabe essa convergência que a gente falou, né? Que a rede, ela busca isso, para a gente identificar o que é comum entre nós. Em relação à agricultura urbana, pegando o gancho na pergunta que foi essa mais direcionada aqui, esses grupos, na realidade, foi o grupo que primeiro a gente se encontrou aqui, né, em Petrolina. Para vocês terem ideia, nós temos aqui mais de 20 hortas comunitárias urbanas em Petrolina, isso dá em torno de... Nós já fizemos essa determinação, são mais de 5 hectares de horta dentro da cidade e hortas comunitárias, né? Então, é um impacto enorme no circuito curto, né? Na alimentação da cidade, na produção das hortaliças, não, mesmo vindo de fora, porque Petrolina, Juazeiro são cidades que têm uma dinâmica com esses mercados mais alongados, né? Manda para São Paulo, exporta, e de lá também traz várias coisas, né? Mas o circuito curto aqui da agricultura urbana, ele é algo extremamente relevante. A gente tem trabalhado, e algumas dessas experiências têm sido referência, e várias dessas iniciativas têm participado de forma efetiva das ações da rede, e a rede também tem potencializado a ação dessas experiências, né? Tanto na promoção da agroecologia, quanto da segurança alimentar, via agricultura urbana. Em relação a uma outra pergunta, que eu acho que foi Valcilene que fez, da participação dos agricultores, né? Os agricultores, eles se fazem presente. Ora, como a gente tem um grupo gestor, né? E esse grupo acaba que busca trabalhar com representações no sentido de organizações. E algumas são organizações só de agricultores, como é o caso da Aprovasco, né? Em alguns momentos, a pessoa da Aprovasco que estava lá era alguém da agricultura urbana, porque a gente tinha horta urbana certificada aqui também, produção orgânica, né? Certificada, com selo de inspeção, dessas de auditoria, né? Nem era esses sistemas mais participativos, né? Então, assim, a gente tem situações, pessoal de assentamento também, representando esses grupos também. Em outro sentido, temos essas reuniões ampliadas, né, que é justamente para trazer esses agricultores, os grupos, para esse espaço para a gente debater, né, a partir da voz deles, da voz das organizações, mas com o máximo de gente possível, né, com a nossa capacidade de trazer para esse debate, né? Então, esse é o ponto. Em relação a outra pergunta sobre a questão participação da questão do conhecimento, né, com os estudantes, com a participação, deixa eu ver aqui, deixa eu só buscar essa pergunta aqui, papel... Bom, tinha uma outra aqui que é assessoria técnica agroecológica atuando com os produtores, né? Eu acho que passa um pouco pelas organizações. Então, a rede em si, ela não é uma organização por si só,
ela é o conjunto, é a convergência, né? Então, essas organizações de ATE, ONGs, a própria universidade, alguns projetos que atuam com a extensão direta, ela executa ações e aí é onde a gente tem o espaço da atuação da extensão. Mas, do ponto de vista da rede em si, a gente não presta um serviço direto à organização rede, né? E sim os integrantes da rede nos seus espaços. E aí a gente tenta convergir essas ações para potencializá-las, né? Eu acho que eu perdi mais algum aqui. Leitura urbana, assistência técnica. Eu acho que é um pouco disso, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente discute essa questão da promoção da agroecologia e, no caso da atuação em rede, né? A promoção da agroecologia, eu penso que passa muito por essa discussão da ampliação da escala. Qual a estratégia que nós vamos utilizar para ampliar a escala das práticas e da perspectiva da agroecologia, né? Então, a própria articulação e ação em rede é uma estratégia para ampliar a escala, porque a gente aumenta nosso raio de ação, raio de influência e de inserção em ações que vão fomentar a agroecologia, né? Vão apoiar a agricultura familiar, né? Então, é um pouco disso. João? Ok, professor, obrigado. Uma coisa que talvez você possa aprofundar é a questão da sucessão familiar no campo, né, que ficou, acho que pode entrar, e a questão da juventude mesmo, porque a juventude tem políticas específicas para a juventude que agora está paralisado, né? Então, a pergunta era mais ou menos nesse sentido. Para essa Agora, próxima rodada agora, na próxima. depois entrar na próxima, que aí você considera. Já estamos com 1 hora e 11 minutos de live, a intenção é terminar 28, 30, 1 hora e 28 minutos, 30 minutos e tal. Aí tem mais 2 perguntas para passar para a rede Reagro, em primeiro lugar, que talvez aprofundar também a sucessão, que veio depois, e a questão da Normando Gomes coloca aí quais as perspectivas da rede sobre a comercialização dos produtos num futuro próximo. Acho que diante desse quadro, né, de pandemia, de queda de consumo, enfim. Horácio, por favor. Auribete. Veja, eu vou tentar falar sobre essas questões que foram pontuadas, né? Mas a gente saber, principalmente na questão da sucessão rural familiar, que envolve a questão também da juventude. A gente tem que ver também que não necessariamente agricultor, filho de agricultor, tem que ser agricultor. Eu acho que a gente precisa garantir políticas públicas e uma questão de gestão, de planejamento e de projeto governamental que dê a quem mora no campo a condição de escolha. Ele pode ser o que ele quiser. Ele tem que ter educação, ele tem que ter direito à educação, né? Ele tem que ter outras condições dignas no campo para ele escolher continuar ou não ser agricultor. Essa é uma questão. Não que estou dizendo por aí que a gente não vai estimular a agricultura familiar, o que estou dizendo são os direitos de escolha e depois de uma questão também da agricultura como profissionalização, como reconhecimento de uma identidade, de você querer permanecer no campo ou não. Então, eu acho que está aí a questão que a gente coloca sobre juventude e sucessão rural familiar. Então, são dar as condições para o campo, garantir as condições de moradia, de saúde, de educação e de dignidade de viver no campo para uma decisão, não é, de permanecer ou não. O campo não é sinônimo de atraso, pelo contrário, né? Agora, nesse tempo de pandemia, está se vendo quanto o campo é um meio bom de se viver. Uma outra coisa para a gente pensar é a questão da produção. Quando a gente fala nessa perspectiva de qual vai ser o futuro da comercialização, a gente aqui tem trabalhado também, além das feiras, na Reagro, a questão de formação de grupos de consumo. Quer dizer, você saber também valorizar que é uma produção
agroecológica é uma produção mais conhecida por ser sem veneno, mas que não é só isso, não é? Tem toda uma questão cultural, não é, de resgate de tradição, tem todo um cuidado de equilíbrio com a terra, tem toda uma questão de dignidade do trabalho, de visão do trabalho, inserção de juventude. Então, tem uma questão aí na comercialização que é pensar numa questão de se valorizar um outro sistema alimentar. A gente tem um modelo que é pautado na industrialização, em processos que são longos, uma comida que vem lá do sul do país, que roda, que vai para o mercado, ou então da própria agricultura familiar, que sai daqui de Garanhuns, que vai para Maceió, comprada por um atravessador, que volta para Caruaru, para depois voltar para Garanhuns. Veja o percurso, a fonte de energia, o desgaste que, não é, esse alimento teve. Então, a gente também tem que pensar em modelos e sistemas alimentares que eles sejam mais próximos. Gente, está aí um apelo, é um apelo da mídia, que está se aproveitando, está dizendo, compre do mercado local, mas a gente já defendia isso. Quer dizer, vamos valorizar os agricultores, vamos valorizar esse tipo de produção, vamos valorizar os circuitos mais curtos. Então, não é só nesse tempo de pandemia a gente ter, não é, uma consciência de que a gente realmente precisa construir, valorizar um outro sistema, não é, de produção, e aí vem a questão da comercialização. Então, a gente pensar nesses circuitos curtos, nesse vínculo, nessa garantia da procedência do alimento, nessa garantia de como é produzido esse alimento, e aí vem a questão, né, da segurança e da soberania alimentar, quando se fala em uma produção limpa e uma alimentação mais saudável também. E uma alimentação mais saudável, como a gente diz, de alimento de verdade e de diversidade. Gente, é uma riqueza quando você vê os produtos, não é, os alimentos produzidos pelos agricultores familiares. A gente tem agora uma lista que está sendo comercializada da Agrofeira, é uma lista enorme de produtos. Então, a gente vê essa riqueza, né? Esse é um ponto. Uma outra questão que foi falada também é sobre a questão da ciência, movimento e prática. Então, veja, quando aqui a gente está debatendo e está falando da importância dos agricultores na rede, a importância de cada organização, e a gente trabalhar em torno de demandas, de necessidades e de problemas reais, a gente está trabalhando com a questão da ciência, movimento e prática. E veja como isso constrói. São tantas experiências que eu acho que o mais forte nisso aí vem o trabalho das universidades, dos serviços de extensão, dos agricultores, que é a gente se fortalecer em rede para a gente ver e ir trabalhando nas necessidades locais, nas necessidades do território e nos avanços também que a gente vai conseguindo no território. E aí é quando vem, Helder fala de mestrado, eu também falei de mestrado, de doutorado, você veja que essas experiências, elas só ampliam. A Auribete fala da questão dos intercâmbios, das trocas, do agricultor com o agricultor, e são conhecimentos, gente, conhecimentos que eles são construídos, socializados, e isso é com que faz com que a gente vá avançando em várias das questões que a gente foi conversando aqui. Eu não sei se Beth ainda está, ou se... João está voltando. Sobre os alunos, inserir o jovem na agricultura, o nosso trabalho é justamente esse, mostrar a eles, motivar, inserir, né? Em cada local que a gente vai, que a gente tem contato com eles, então nosso trabalho é justamente esse, mostrar a eles que a agricultura tem os seus valores. E nesse tempo de pandemia que a gente está passando agora, é muito chocante a gente ver as pessoas perguntando por que a feira acabou? Quando, na realidade, a feira não acabou. Mas a gente tem isso, porque já está se fazendo dentro da cidade, da comunidade, um interesse maior pelos produtos agroecológicos, os produtos orgânicos, que o agricultor
Oi, parece que travou novamente a comunicação com a Auribete. Eu acho que pode passar para E Helder aí agora, né? passa para o professor Helder, por favor. Pronto. Pegando pelos dois primeiros temas, né, juventude e sucessão familiar, eu penso que esses dois temas, eles andam, de um certo modo, junto, né, porque a sucessão passa pela juventude, né, e aí, a ação em rede, eu acho que ela precisa pensar dentro de uma perspectiva de como potencializar as ações que vão contribuir com a dar perspectivas para o jovem no campo, né, bem na linha do que Horaza colocou, que na realidade criar perspectivas para o jovem no campo também não é dizer que ele é obrigado a ficar no campo, mas é ele poder fazer a escolha pelo campo, né, e dentro de uma perspectiva boa, de que o campo, né, te possibilita ter uma qualidade de vida, ter, né, então eu penso bem nesse sentido. E em relação à juventude, eu acho que um campo bem crítico, além de uma série de direitos que tem sido negado às populações do campo, né, em relação à infraestrutura, à saúde, né, mas a própria educação, tem uma experiência que eu acho que tem muito a contribuir com esse debate, que são as experiências da educação em alternância, né, e aí as escolas, famílias agrícolas, elas têm ensinado muito, né? Que é uma proposta de formar o jovem dentro dessa perspectiva, de que o campo tem possibilidades, né? Então, quem não conheceu, dá uma procurada aí, Pedagogia da Alternância e a experiência das escolas famílias agrícolas, que é uma experiência riquíssima, né? E formam verdadeiras lideranças ou preparam esses jovens do campo para seguir no campo ou, se não, né, para a cidade, para uma série de outras perspectivas, mas, de maneira geral, com uma vida, com um olhar sobre o campo como um potencial muito grande, né? E, então, eu acho que esse é um caminho. Em relação à discussão da comercialização, né, nós, particularmente aqui, temos, justamente no âmbito da rede territorial, a gente vinha apoiando o processo de discussão junto à feira dos orgânicos, né, aqui em Petrolina, e aí, com o advento da pandemia, a gente entrou em campo, né, via grupo gestor, e aí muito via WhatsApp mesmo, em como apoiar os grupos e as iniciativas de orgânico. Então, a gente já tinha mapeado pela rede várias iniciativas de comercialização, delivery, as feiras, então, mobilizando, né, o campo político local, as lideranças, né, como dar apoio a essas iniciativas, e muita coisa surgiu daí, né? Então, várias situações, como conseguir manter pelo menos a feira de Petrolina funcionando, de orgânicos, dentro dos controles, né, sanitários, as pessoas que tinham algum risco também não estavam participando da feira, os agricultores, né, e o delivery, né, então, assim, muita gente que não fazia, começou a fazer também, né, então, quando a gente olha isso do ponto de vista nacional, né, pelo menos eu andei lendo algumas coisas, assim, foi algo que começaram a olhar, né, saúde, orgânico, né, mas muito nessa coisa da sensibilidade do momento, né. Acredito que já era uma tendência, essa discussão da alimentação e da saúde, eu penso que isso tem vindo muito da própria sociedade, e eu acho que com o momento da pandemia isso colocou mais ainda em discussão a questão da alimentação saudável, né, da qualidade de vida, e aí um debate em relação aos circuitos curtos, né, como a gente não entrar numa loucura desses circuitos aí que mandam um produto, como o Horácio descreveu aí, né, que vai daqui para São Paulo e volta para mim consumir aqui, né, então é algo sem sentido, né? Mas eu penso que a pandemia trouxe um pouco também de um olhar sobre esse tipo de prática nossa em sociedade, né?
e acredito que muita coisa talvez permaneça de algumas dessas iniciativas que estamos vivenciando agora, né? Então, nesse sentido, eu sou, assim, né, vejo que nós vamos ganhar aí alguns apoios num campo mais desse tipo de prática e de iniciativa, né? Algumas coisas vão entrar pelo campo do mercado, né, que a gente, oportunidade, isso acontece com o orgânico, a gente percebe isso, mas outras eu acho que mesmo pela questão da mudança de hábito das pessoas, da reflexão sobre o modo de vida, o que estão comprando, o que estão consumindo, né, o que estão influenciando lá na ponta, a relação com quem produziu. Então, eu acho que a pandemia deu uma mexida aí no sistema, né, e isso eu acho que pode ficar. Não quer dizer que vai, mas, em um certo sentido, eu acho que vai deixar um legado, mas com maior ou menor vai depender muito do como que vai ser, como que a gente vai avançar agora, né? É um pouco disso, não sei se surgiram outras, mas fico por aqui em relação aos temas para não avançar no tempo. Ok, professor, obrigado. Já vamos agora, né, caminhando para o encerramento. E eu gostaria de inverter a ordem das minhas anotações aqui, que está previsto agora as palavras finais, um pouco de sonho, né, de utopia que nós temos e precisamos ter para seguirmos firmes nessa luta. E, no final, a Rede Reagro repassar a agenda das próximas lives e agradecer a todos que participaram aí, né, muitos comentários, acrescentando elementos no debate, a apresentação de muitas pessoas. Consideramos que a live foi um sucesso, né, tivemos um pico aqui de 47 pessoas no momento melhor, né, agora estamos com 39, mas não é todo dia que a gente faz uma reunião com tanta gente e ainda vai ficar disponível aqui para quem puder assistir depois. Então, professor Helder, por favor, 2 minutos, você faz suas considerações finais e depois eu nem preciso entrar mais, Horácio retoma, faça as considerações finais e, junto com a Auribete, repassa a futura agenda, ok? Obrigado e parabéns pelo trabalho de todos vocês, de todos nós, né, que estamos empenhados aí na rede. Obrigado. Bom, primeiro, né, desde já agradecer, né, agradecer a oportunidade desse espaço de interagir com vocês aí do Núcleo Agrofamiliar e com a experiência da rede, né, e do ponto de vista de reflexão, né, pensar que, na realidade, a gente está vivendo um momento de repensar nossas relações, nossos comportamentos, né? E eu acho que dentro desse campo aí, eu penso que isso está tocando a sociedade como um todo, né? Dentro das diferentes desafios que a gente tem hoje, né? Para além até desse debate aqui, político, né? Econômico, social. Mas no campo da ação em rede, ele é fundamental para a gente construir novos caminhos, né? Encontrar soluções para os desafios que nós temos hoje, o desafio de ter uma alimentação saudável, acessível para a população, de construir relações no campo com potencial para o desenvolvimento dessas populações com qualidade de vida, né? E aí ampliar direitos, né? Embora a pauta hoje tem sido de remoção de direitos sociais, né? E, então, isso faz parte também de uma construção política que esse processo das nossas ações em rede, nas nossas redes de agroecologia, redes sociotécnicas, redes de atuação na pesquisa e na nossa inserção como indivíduo na sociedade, a gente também contribuir com essa reflexão, porque o que está sendo colocado dentro da perspectiva atual aí para a sociedade, do ponto de vista de projeto político,
é a perspectiva de retirada de direitos, né? Sendo que nós temos uma desigualdade muito grande nesse país, e especialmente no campo, né? Para superar isso, na verdade, a gente precisa de ampliar direitos, né? E a atuação em rede é fundamental para isso. A promoção do acesso, né, aos direitos sociais no campo, a promoção, e aí promover a agricultura familiar em base sustentável, e a promoção da agroecologia com qualidade de vida no campo e com alimentação de qualidade para a população rural, urbana. É isso. No mais, agradecer a todos que acompanharam aí, né, acompanhem os comentários aqui. Muito obrigado aí pelas ideias, perguntas, reflexões. Obrigado a todos. Bem, agradecer também, né, por esse momento. Eu acho que agradecer a todo mundo que ficou até agora nessa live com a gente discutindo sobre um tema que é justamente essa questão das redes de agroecologia e o desenvolvimento no território, não é? E dizer que por trás dessa live a gente fez um trabalho tecnológico, então agradecer a Yali, a Pamela, a excelente moderação de João, que a gente deu um trabalhinho no tempo, né, João? Então, agradecer aos agricultores, às organizações que estão envolvidas também na construção desse debate, que eu acho que a live é só mais um momento, não é? Como diz Paulo Freire, né, a gente é um eterno ensinar e aprender, então foi muito bom estar nessa live também, dividindo a experiência e conhecendo a experiência com o professor Helder, né, que traz a realidade de uma atuação em mais de um estado, de uma rede também, né, que atua lá no sertão. Então, agradecer por esse momento e dizer que realmente a gente pode, não é, coletivamente, de forma participativa e acreditando no nosso potencial, a gente pode construir e fazer diferença em outras realidades e com outros sistemas. Então, acho que essa é a grande lição que a agroecologia também ela traz para a gente. O trabalho em rede, ele fortalece. Junto, a gente é mais forte. Junto, a gente pode mudar realidades. E junto, a gente tem muitas soluções, não é, para enfrentar os problemas que estão por aí. E o que não garantindo educação do campo, políticas e programas em agroecologia e todas as demandas que a gente precisa, né, que a gente nota que são necessárias para a questão de potencialidade e desenvolvimento de territórios. Então, a agroecologia também une a gente com ciência, prática, movimento e muita luta para a gente continuar desenvolvendo e acreditando, né, fazendo e acreditando nessas realidades que a gente está inserida. Então, agradecer e vamos em frente. E daqui a pouco, depois Beth agradecer, eu passo o programa das próximas lives. Beth, eu quero agradecer o convite, agradecer aos meninos, às pessoas que estão por trás dessa live também, né? João, ao professor Helder, eu quero dar os parabéns pelas hortas urbanas de Petrolina. Quando eu saí de lá não tinha isso ainda, mas isso, e quando terminar essa pandemia, por favor, nos convide para ir participar lá também. A situação, a gente quer ter esse conhecimento para cá também, fazer essa troca de experiência. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente o tempo todo. Isso aí, a gente, após a pandemia, né, essa bendita, a gente nos reencontrar para trabalhar mais e em busca de muito mais que a gente já tem, né? Trazer para cá as experiências e levar também, porque por onde a gente vai, a gente leva o malote junto. Não ficamos calados, a gente tem que debater em todo canto que a gente chega, a gente debate com o pessoal. Se eu para Ibimirim, eu tenho um trabalho lá, então eu também debato sobre a rede, porque é muito interessante essa participação de todos. E vamos para a próxima. Com você, Horácio.
As próximas, como eu disse, vão ter mais 2 lives, não é, da Reagro, promovidas pela Reagro, sempre na terça-feira, às 17 horas. A próxima, no dia 9, vai ser justamente sobre a questão de feiras e outras alternativas de mercado. Então, vamos ter socialização das experiências da Feira de Belo Jardim, do Mercado da Vida em Bonito e da Agrofeira que acontece aqui em Garanhuns. No dia 16, que é na 16 de junho, a gente vai ter a socialização de experiências e o tema vai ser a produção e consumo de alimentos agroecológicos em tempos de pandemia. Vão ser 3 experiências socializadas, a experiência do Centro Sabiá, a experiência da Associação Agroecológica Quintal Verde e a experiência da Feira Agroecológica em Surubim. Então, a gente espera, mais uma vez, a participação de vocês, porque a gente vai socializar experiências e, a partir das experiências, a gente aprende também. Então, as interações e todo o momento de hoje, não é, a gente agradece em nome da Reagro e convida vocês para participar desses outros 2 momentos que virão. Um abraço e bom final de noite para vocês.